Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de estarmos aqui como família de Deus, em nome da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, em Irajá. E eu quero te convidar a orar para que o Espírito Santo venha nos ajudar a aprender mais um pouco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Querido Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo, por essa oportunidade, por esse privilégio de termos a Tua Palavra, ó Senhor Jesus, como referência para a nossa vida. Querido Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite, ajuda-nos nesse Tadel a compreender, a entender, a avançar, a amadurecer mais um pouco no Senhor, a ter mais maturidade cristã, a aprender a perseverar no Senhor, na fé cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, eu tenho uma palavra hoje que é algo tremendo que Deus tem falado no meu coração e eu creio que Deus vai falar contigo também, porque a palavra de Deus, ela que tem poder, ela que convence, o Espírito Santo é que vai convencendo o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E espero que nessa noite o Espírito Santo te guie também a toda a verdade, que é o caminho, estar aos pés do Senhor Jesus através da sua palavra. Amém? A mensagem de hoje tem a ver com os frutos da perseverança. Quero te convidar a abrir no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, que é muito conhecido por nós, que é um capítulo muito abençoado, que é a essência, na verdade, do que é o amor. E em 1 Coríntios 13, eu quero que você já está pegando a sua Bíblia aí, já está abrindo, ou no seu smartphone. Queria que você acompanhasse aqui comigo essa leitura maravilhosa, amém? Que diz assim, versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, versículo 8, o amor nunca falha. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Amém? Essa é uma passagem maravilhosa que Deus tocou no meu coração para a gente poder assim pensar a respeito do que é perseverança, fazendo um cruzamento aí fazendo uma comparação, a gente juntando aí as informações do que é perseverança. Primeiro eu quero ler com você um pouquinho da palavra, para a gente saber um pouquinho da palavra, a respeito da palavra, perseverança. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Conquista, na verdade, é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos.
Na Bíblia aparece frequentemente ligada à fé, evangelização e à prática da fé cristã. É a qualidade de seguir Jesus, mesmo diante das dificuldades, tentações, sempre fazer o bem. Então já conhecemos o que é perseverança. Essa palavra tem vários momentos na nossa palavra de Deus, né, que é a Bíblia, mas eu resolvi separar em 1 Coríntios 13 para a gente poder trabalhar um pouquinho mais dela. E já que esse é um TADEL, né, treinamento avançado de líderes, então essa palavra, assim, Deus tocou no meu coração para falar diretamente com você, dirigente de grupo familiar, você líder de grupo familiar, de célula, e que você que almeja também ser um dirigente, um líder de grupo familiar, ou que você já foi e não é mais, para todos nós, na verdade, né? E eu quero, assim, dar um testemunho, assim, uma coisa bem simples, né? Eu gosto muito de dar exemplos simples do que acontece na minha semana, no meu dia, para que isso seja mais fácil da gente entender, né, o propósito da mensagem. Eu estava em casa, estou em obra, né? Estava em obra, graças a Deus acabou, e eu estava finalizando uma pintura, e lá no meu quarto tem um armário bem grande, bem pesado, e eu estava com uma certa dificuldade em removê-lo, para poder pintar a parede atrás dele. E eu chamei meu filho Gabriel, ele já tem 16 anos, mais velho, já é um pouco maior que eu, falei, poxa, ele tem mais força do que eu acho, né, mas vamos tentar remover esse armário. Porém, tentamos e não conseguimos. Aí ele, pai, ele estava um pouco apressado, querendo ser liberado logo para voltar aos estudos, e ele falou assim, pai, desiste, a gente não vai conseguir não, volta para o lugar e deixa assim mesmo. Quando ele falou daquela maneira, desiste, aí logo soou dentro de mim, desistir é uma palavra muito feia, não vou desistir. E eu pensei, não, eu vou resolver esse problema, tenho que resolver esse problema, vou perseverar. E aí eu fui tentando de um jeito, de outro, sozinho mesmo, falei, não vou desistir. E graças a Deus eu consegui remover. Chamei ele de novo, Gabriel, consegui aqui, olha, o negócio é a gente não desistir, vamos perseverar. Poxa, que bom, pai, conseguiu, vamos lá então juntos. E a gente aprendeu aquela lição. Por mais que seja uma coisa simples, por mais que seja um desafio bem pequenininho, nós não podemos desistir. Mas, pastor Anderson, o que tem a ver isso com a mensagem? Queridos, eu quero falar para você o seguinte, eu admiro o trabalho de um líder de célula, de um líder de grupo familiar. Sabe por quê? Se você parar para pensar, no ano todo, durante 365 dias ali, durante aquele ano, você passa por várias situações difíceis, várias aflições, problemas de saúde, financeiros, desemprego, um problema de relacionamento em casa, uma perda, várias situações acontecem durante o ano. Mas o líder de célula, ele está ali. O líder de célula, ele está disposto a cuidar do rebanho do Senhor, independentemente das situações que acontecem em volta. E isso me alegra, e eu creio que alegra muito mais o coração de Deus, porque o líder de célula, o dirigente de grupo familiar, ele faz para Jesus. Ninguém impõe aqui na igreja, aqui na comunidade, né, nas igrejas que a comunidade evangélica cristã tem a responsabilidade, que nós somos aqui a igreja mãe, muitas igrejas trabalham, todas as igrejas trabalham com células, e ninguém força ninguém a nada, pelo contrário, há um coração disposto a cuidar uns dos outros. E eu admiro, porque na verdade, o líder de grupo familiar, ele passa por esse processo aqui do caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Nós já lemos aqui. Lá no capítulo 12, no versículo 31, diz assim, no capítulo 12, 1 Coríntios,
versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então, eu vejo aqui, eu fico, muito empolgado, muito alegre, porque eu vejo nesses líderes de célula, nesses líderes de grupos familiares, a prática do que é mais excelente, que é o amor. E tudo isso por causa de Jesus. Quando um líder de célula, ele se dispõe a liderar, a estar à frente de uma célula, ele automaticamente, ele começa a exercitar, lá no versículo 4, a paciência. A paciência com o irmão que está chegando, a paciência com o irmão que às vezes tem uma certa dificuldade de compreender algumas coisas, a paciência com o irmão que não gosta muito de participar do grupo, ele vai, mas fica com uma cara um pouco amarrada, isso acontece, não é? Devido a alguma situação, mas o líder de grupo, ele está lá, tendo paciência. Ele é benigno, então o líder de grupo familiar, ele começa a praticar a benignidade, ele começa a compreender que, para que ele cuide bem daquela pessoa que está chegando no grupo, ele tem que, no seu coração, ter benignidade, ele tem que ser benigno, ele tem que ser benigno para praticar a bondade para com os outros. Ele, quando chega a liderar um grupo familiar, ele não inveja, a inveja começa a ser diluída do coração dele, começa a sair do coração dele, porque o objetivo dele é, na verdade, as pessoas, é cuidar das pessoas, é dar o melhor para as pessoas. Isso é algo maravilhoso também. E o líder de grupo familiar, ele aprende a não ser soberbo, porque ele está ali para quê? Para servir a todos. O líder de grupo familiar, ele está ali para servir a pessoa que está chegando com vários problemas, várias dificuldades. Ele começa a se colocar no lugar da pessoa, começa a praticar a empatia, começa a praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é servir uns aos outros. E quando você serve uns aos outros, automaticamente o orgulho sai, a soberba vai embora e você começa a ter um coração de Jesus, que é um coração humilde. Amém, queridos? Ele não se porta inconvenientemente. O líder de célula de excelência, ele começa a se portar de maneira conveniente. O que é se portar de maneira conveniente? Se portar de maneira que agrade a pessoa, que não seja uma pessoa maldizente, que não fique reparando os problemas das pessoas, que não fique enfatizando os erros das pessoas, que ele não usa de deboche para com as pessoas, de palavras torpes para com as pessoas. Ele começa a ter um domínio próprio, ele começa a pensar naquilo que ele vai falar com as pessoas. Antes dele liberar uma palavra, ele pensa, será que isso pode causar uma ferida ou algum problema no coração da pessoa? Então, o líder de grupo familiar, ele começa a pensar dessa forma, a agir dessa forma. Ele não busca os seus próprios interesses, ele busca o interesse do próximo, da ovelha que está ali, do irmão que está chegando, como eu falei, da pessoa que está com uma necessidade específica. Queridos, o líder de grupo familiar, ele chega, olha, queridos, vamos nos reunir aqui, vamos orar por essa pessoa, ela está passando por uma necessidade. Às vezes, o próprio líder do grupo familiar está passando por aquela mesma dificuldade, mas ele está ali interessado em resolver o problema do irmão, da irmã que está participando daquele grupo familiar. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E ele não se irrita, não é? Quantas vezes acontecem algumas situações no grupo que, se o líder de grupo familiar ele não tivesse aquele domínio próprio, aquela temperança, ele iria se irritar de uma forma ali bem extrema, mas ele sabe que ele está ali para ter o controle de toda a situação, para ser ajudado pelo Espírito Santo,
a ter o fruto do Espírito e segurar, respirar, e mesmo que ele fique às vezes, né, de uma maneira assim meio desconfortável, ele sabiamente ele toma as rédeas da situação ali e depois vai buscar a Deus para tentar resolver o problema de uma maneira bem especial, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E o líder de grupo familiar, no versículo 6, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra, ele se regozija com a verdade, né? Com aquilo que é nobre, com aquilo que é verdadeiro. No versículo 7, há algo maravilhoso também, que fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, assim, o líder de grupo familiar, ele está ali servindo um ano, multiplica a célula, 2 anos, vai multiplicando, ou às vezes não multiplica, mas é algo que eu acho acho maravilhoso, excepcional, é que ele persevera, é que ele não desiste. Muitas das vezes, como eu falei agora, o grupo demora a multiplicar, mas eu assim tenho algo assim, um amor tão específico naqueles que, independentemente, poxa, não deu para multiplicar, mas ele está ali, ele continua trabalhando, suportando algumas situações, mas ele crendo, esperando, ouvindo o seu supervisor de células, ouvindo o seu pastor, ouvindo o seu discipulador, mas ele não desiste, e ele persevera. E isso é maravilhoso também, porque ele está fazendo tudo isso para o reino de Deus, para Jesus. Então, é algo assim que nós devemos pensar, que esse líder de grupo familiar, ele deseja, ele almeja uma carreira na vida cristã. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, que é chegar lá na reta final, lá quando ele se encontrar com Jesus, e ele apresentar a sua fé com perseverança, com as obras, através do grupo familiar. E aproveitando a oportunidade de ser um líder de grupo familiar. Eu quero dar uma ilustração aqui, para que a gente entenda, só para que você tenha algo assim para depois, se quiser pesquisar. Essa semana eu estava, essa semana eu estava lendo uma reportagem esportiva de uma maratonista chamada Gabrielle Anderson. Gabrielle Anderson. Ela é uma maratonista suíça de longa distância. Depois você pode até procurar, Gabrielle Anderson. Ficou mundialmente conhecida nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, na primeira maratona feminina na história dos Jogos. Apesar de morar no estado norte-americano e trabalhar como instrutora de esqui na época, Gabrielle representou seu país natal, que é a Suíça, nos Jogos. Antes dos Jogos de Los Angeles, as mulheres eram proibidas de competir em provas de longas distâncias. A maior era de 1.500 metros rasos. Gabrielle então começou a se dedicar às maratonas de rua, marcando o melhor tempo na maratona suíça de 1973. Após dar um tempo na carreira, ela retornou às pistas, ganhando 2 maratonas, batendo o recorde suíço. E tanto na maratona quanto nos 10.000 metros. Isso a classificou para a primeira maratona feminina dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em Los Angeles, no estádio Coliseu, em 1984. Correndo na 20ª posição, Gabrielle perdeu a última estação de água e acabou desidratada sob o sol e o calor
da maratona, né, no momento que estava acontecendo a maratona, desidratada e desorientada pelo calor, além de ter sido acometida por uma forte cãibra na perna esquerda. Gabriele levou 7 minutos para percorrer 500 metros finais. Mancando ao longo da raia, dispensando a ajuda dos médicos e enfermeiros, apostos na beira da pista, Gabriele sabia que se aceitasse ajuda médica, ela seria desclassificada da maratona. Ela teve um quadro grave de hiponatremia, queda brutal de sódio no sangue, por provável falta de reposição de isotônicos, aliada ao calor ambiente elevado. Isso lhe provocou fortes alterações cardiovasculares, metabólicas e cerebrais, sendo mostrada ao mundo cambaleante e desconexa em quadro de confusão mental. Os médicos acompanharam a volta até a chegada sem prestar atendimento, pois verificaram que a sudorese indicava haver líquido no corpo, afastando o risco de vida iminente. Assim que cruzou a linha de chegada, Gabriele caiu nos braços da equipe médica sob os aplausos do público, juízes e voluntários dos Jogos. Após a prova, ela disse ao jornalista que queria terminar o percurso, pois aquela talvez fosse sua única oportunidade olímpica devido aos seus 39 anos. Ela chegou em 37ª colocação, entre 44 corredores. Sua atitude de perseverança, de concluir a maratona, rodaram o mundo e se tornaram um símbolo olímpico mundial de amor ao esporte. Queridos, por que eu li essa reportagem? Na verdade, se você vê essa reportagem, é muito melhor do que eu estar assim, comentando aqui, narrando, né, o texto. Porque você sente realmente o quanto ela sofreu para chegar ao fim da maratona. Depois desse processo todo que ela passou, muitas coisas na maratona, nas Olimpíadas, na maratona feminina, né, mudou devido ao acontecimento de Gabriele. Queridos, o que eu quero concluir com isso? Assim como essa maratonista, Gabriele, não imaginava o tamanho do impacto de sua perseverança nessa corrida que ecoa até hoje, quanto mais a minha, a sua, a nossa perseverança de ser um líder de grupo familiar, de ser um discipulador, de ser uma pessoa que visita, de ser uma pessoa que vai atrás, que aconselha, que recebe as pessoas em sua casa, você que é anfitrião de grupo familiar. Se algo que não é espiritual, como essa maratonista, o que essa maratonista passou, ecoa até hoje, dá frutos até hoje, imagine o seu trabalho como líder, como conselheiro, como discipulador, não faz, não alcança. Então, querido, eu quero assim te dizer uma coisa, tenho vários testemunhos de que há muito tempo, né, eu fui dirigente de grupo, hoje eu sou supervisor de setor, a minha esposa é líder de grupo também, e nós recebemos muitos relatos de pessoas que nós cuidamos, que algumas não estão na igreja, outras estão voltando, mas que nós cuidamos, nós pagamos um preço ali e a gente percebe que valeu a pena. Estávamos conversando essa semana mesmo sobre isso, que a gente não imagina, poxa, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente recebia essa pessoa e essa pessoa liga, oi, tudo bem, como é que vocês estão? Poxa, eu estou na igreja tal, devido à distância, eu me mudei, fui para uma outra cidade, fui para um outro bairro muito distante, mas eu estou firme aqui na igreja, olha, hoje eu sou missionário aqui nessa igreja, poxa, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E a gente fica muito feliz, porque isso é um fruto da perseverança, e muitas das vezes nós perseveramos por aquela pessoa em oração, visita, como eu falei, aconselhamento, nós paramos tudo para receber aquela pessoa, às vezes na nossa casa, para aconselhar, para abraçar, ou numa situação de saúde, a gente vai lá visitar, orar, declarar a bênção, declarar a cura, ou apenas dar um abraço na pessoa, e a gente percebe os frutos no decorrer do tempo. E como diz lá no capítulo 12, que a gente já leu, mas esse é o caminho mais excelente, o amor.
E a perseverança tem tudo a ver com amor. Perseverança e amor estão ligados. Então, para concluir, vamos continuar deixando as marcas nos corações das pessoas, através da perseverança, através do fruto do Espírito, através do que é o caminho mais excelente, o amor. Então, quero deixar essa palavra para você e espero que você, assim, né, que o Espírito Santo fale com você, tenha falado com você, mas fico feliz mais uma vez de estar aqui conversando, né, propagando aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quero orar com você para que essa palavra ela seja como uma semente e que caia no seu coração, como seu coração, eu creio que é um coração de terra fértil, eu já declaro isso no nome de Jesus, e ela vai crescer, essa semente vai crescer, vai dar muitos e muitos frutos, frutos de perseverança, frutos do amor, do caminho mais excelente em Cristo Jesus, amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Senhor, eu declaro a bênção do Senhor daqueles que estão escutando essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa realmente dar o crescimento a essa mensagem nos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor tem feito comigo, assim seja também no coração dos meus irmãos em Cristo. Senhor, eu declaro que os meus irmãos, eles não vão desistir, eles não vão retroceder, mas vão perseverar para um caminho mais excelente, que é o caminho, que é o amor, que o amor é perfeito e o amor nunca falha, e eu declaro esse coração ensinável, esse coração terra fértil, frutificando em perseverança, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.